Mas afinal você me pergunta, Pedro, por que Cristo precisou morrer? Afinal de contas, por que a morte de Cristo é um evento tão importante para nós? Boa noite, filhas e filhos de Deus. Aqui quem está falando novamente é o Pedro. Estou aqui para mais uma mensagem. E antes de começar, já vou pedindo para você se inscrever aí no canal, deixar o seu like nesse vídeo. É muito importante, nos ajuda a levar a nossa causa mais para frente, para espalhar a mensagem de Deus cada vez mais adiante, ok? Hoje eu tenho uma mensagem que na verdade é muito simples, mas é uma simplicidade que precisa ser repetida cada vez mais, com mais eficiência, com mais poder, porque muitas pessoas estão simplesmente se esquecendo da simplicidade dessa mensagem. Você sabe o que é o Evangelho, de fato? Sabe, eu vejo tantas pessoas se perguntando, ou perguntando para mim, postando na internet, gravando vídeo sobre isso, por que Cristo precisou morrer? O que é o Evangelho? E assim, se você é um leitor da Bíblia, frequenta a igreja, você sabe que a morte de Cristo e a sua ressurreição é o evento central da religião cristã. Todas as ramificações da religião cristã, seja católico, protestante, espírita, testemunha de Jeová, todo mundo reconhece que a morte de Cristo é o evento mais importante da história da religião cristã. Mas muitas pessoas ainda não sabem nem por qual razão Cristo teve que morrer. E não sabem como a morte de Cristo impacta nas nossas vidas, para que ela serve, o que ela faz com a gente, como isso pode nos salvar. Então, só para você entender que essa é a coisa mais simples do cristianismo, é o beabá do cristianismo, e tem tanta gente que ainda não sabe o motivo, do que se trata, como se explica, e esse é o cerne da pregação do Evangelho. Então, o Evangelho, ele começa, na verdade, lá em Gênesis. E você pensou que era em Mateus? Não, não. O Evangelho começa lá em Gênesis. Depois que Deus cria Adão e Eva, e eles acabam pecando ali, desobedecendo a Deus, comendo do fruto do conhecimento do bem e do mal, por conta da serpente que induziu Eva a fazer isso, e nós sabemos que a serpente é o próprio coisa ruim, Deus ele diz à serpente, ali em Gênesis 3, versículo 15, porém inimizade entre você e a mulher, Deus falando para a serpente, e entre a descendência da mulher. Este, o descendente da mulher, lhe ferirá a cabeça, e você lhe ferirá o calcanhar. O evangelho começa aqui. É o que a gente chama de proto-evangelho, um protótipo do evangelho. Essa é a primeira profecia bíblica que nós temos a respeito da vinda e do ministério de Cristo Jesus. De maneira que Deus ele promete que o descendente da mulher iria pisar a cabeça da serpente, ou seja, Satanás, porém esse lhe feriria o calcanhar, se referindo à morte de Cristo. Então, desde o Antigo Testamento, a vinda e o ministério de Cristo são prometidos em diversos textos. Eu quero ler alguns aqui, por exemplo, Isaías 7, 14. Do Antigo Testamento, Isaías foi um profeta. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz a um filho. Ele se chamará Emanuel, que significa Deus conosco. Outra coisa, em Isaías 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo estará sobre os seus ombros. E o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Também temos aqui Miqueias, capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti sairá o que há de reinar em Israel, cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Alguns versículos como esse profetizam a vinda de Cristo. Mas afinal você me pergunta, Pedro, por que Cristo precisou morrer? Afinal de contas, por que a morte de Cristo é um evento tão importante para nós? Amados, o pecado que o ser humano comete todos os dias por conta da nossa natureza herdada dos nossos antecessores Adão e Eva é uma afronta contra Deus. Deus é um ser perfeito e ele promete lá no jardim que o salário do pecado seria a morte. Portanto, o destino natural de todos os seres humanos deveria ser a morte eterna, a destruição completa. Porém, Deus nos ama completamente. E Deus não quer que a gente morra, Ele quer que a gente viva na presença dEle eternamente. Então, já na antiga aliança, Deus ele encontrou um meio de fazer com que os homens fossem perdoados de seus pecados. De maneira que, se o salário do pecado é a morte, Deus encontra um meio para que o pecado seja transferido para outro ser vivo e este ser vivo morra no lugar do ser humano. Isso é visto, por exemplo, no Antigo Testamento pelo sacrifício de animais, sacrifício de ovelhas, de bodes e novilhos. Então, o povo de Israel pecava e o sacerdote que intermedia o povo com Deus ia lá e realizava um sacrifício
para que o pecado daquele povo, espiritualmente falando, fosse transferido para aquele animal. E assim, o animal sendo morto, o salário do pecado sendo a morte seria cumprido. E legalmente, Deus perdoaria então aquele povo, pois eles não seriam mais dignos de morrer pelo pecado deles. De igual maneira, esse sacrifício do Antigo Testamento, ele prefigura um sacrifício muito maior, que é o de Cristo Jesus. Então Cristo, ele vem e ele vive uma vida perfeita. A palavra de Deus diz que Cristo, ele não pecou em momento nenhum. Ele viveu uma vida santa e digna, cumprindo a lei de Deus, fazendo a vontade de Deus, sendo misericordioso, justo, santo, sábio, tudo aquilo que a gente não é. Cristo, ele foi o modelo perfeito de homem e de ser humano no geral. E a partir dessa vida perfeita de Cristo, que nos dá o exemplo de como nós devemos viver. E Cristo, que não era digno da morte, já que ele nunca pecou e a morte é o salário do pecado, porém Deus imputou em Cristo os nossos pecados, para que dessa maneira ele pudesse punir Cristo por aquilo que estava previsto para nós. Então a nossa punição caiu sobre a pessoa de Cristo, de maneira que Deus, ele pode nos olhar e não ver mais a minha vida de pecado, as minhas mentiras, as minhas falsidades, as minhas arrogâncias, o meu egoísmo. Mas quando Deus olha para mim, ele vê a vida perfeita de Cristo Jesus. Por quê? Porque quando ele viu Jesus na cruz, ele viu nele, em Cristo, que era inocente, todas as minhas mentiras, meus egoísmos, minhas falsidades e minhas arrogâncias. E por isso que Cristo recebeu na cruz a punição pelo pecado de todos nós. Amados, esse é o beabá do Evangelho. É isso que faz com que a morte de Cristo seja o evento central do cristianismo. De maneira que a sua ressurreição é a maneira pela qual nós somos santificados. É a maneira pela qual nós somos glorificados. Cristo é o nosso irmão mais velho. Ele sofre o nosso pecado, ele morre, então ele ressuscita, para que igualmente todos nós possamos ressuscitar na era vindoura, quando chegar o dia do julgamento final e a gente for ressuscitado para finalmente poder adentrar no reino de Deus. Eu sei que hoje o vídeo foi uma mensagem um pouco mais séria, talvez um pouco mais chato, mas eu espero realmente que você tenha entendido. Eu espero que realmente essa mensagem possa entrar no seu coração. E novamente eu vou pedir aí para você dar o like nesse vídeo, compartilhar, se inscrever no canal, para que você possa acompanhar mais mensagens como essa, para que você possa realmente entender qual é o significado da morte de Cristo na sua vida. Se você aceitar que Cristo morreu pelos seus pecados, reconhecer que o sacrifício dele é suficiente, então você vai ter finalmente paz com Deus. Você vai perceber que Deus não te olha mais com olhos de condenação, mas Deus te olha como um aliado, como um filho amado, pronto para entrar na presença dele.